Oi, gente. Vamos terminar então nosso assunto de frações parciais, que é o último assunto que a gente precisa terminar para a gente concluir a matéria da prova. Então, olha só, como que a gente vai escrever um quociente de polinômios como frações parciais de maneira geral? A gente tem 4 casos. O caso 1, que a gente começou a ver na aula passada, é quando você tem um polinômio p de x no numerador e o q de x, ele se fatora como polinômios de grau 1, todos distintos. Então, vou fazer um caso particular, por exemplo, ele é escrito como x menos a, x menos b, x menos c, por exemplo. Aqui você pode ter multiplicado por números, tá? Por exemplo, você pode ter aqui 2x menos c, não importa. O que importa é que ele tenha grau 1. Para esse caso, o que acontece? Você vai escrever as suas frações parciais como uma constante sobre o primeiro termo desse produto, x menos a, mais uma outra constante sobre o segundo termo desse produto, x menos b, mais uma constante sobre o terceiro termo desse produto, certo? Então, para cada fator distinto desse produto, dessa decomposição do denominador, você coloca uma constante sobre esse fator. Certo? E aqui, se você tiver 5 fatores, você vai ter 5 frações parciais. 2 fatores, 2 frações parciais. Então, isso aqui é um caso particular que depende da quantidade de fatores aqui embaixo. O segundo caso é se você tem algum dos termos lineares do denominador repetindo. Por exemplo, vamos supor, nesse caso também que a gente fatora... não em 3 agora, mas, por exemplo, em 4. Se você tivesse uma coisa assim, ó. X menos a ao quadrado, x menos b, x menos c. Perceba que os fatores não são todos distintos, porque o fator x menos a aparece 2 vezes. Como que você vai resolver esse problema? Para esse fator x menos a, você vai colocar a sobre x menos a, mas como ele aparece com grau 2, você vai ter que colocar mais b sobre x menos a ao quadrado. Vamos supor que esse x menos c esteja ao cubo. Vocês verem como é que vai ficar. Mas, para o fator x menos b, que só aparece uma vez, eu vou ter uma constante sobre ele. Agora, o fator x menos c, ele está ao cubo. Então, eu vou ter uma constante sobre ele, x menos c, mais uma constante sobre ele ao quadrado, mais uma constante sobre ele ao cubo. Então, o que você vai ter que fazer quando você tiver fatores lineares repetidos? Você vai ter que colocar uma constante sobre o fator com grau 1, mais uma constante sobre o fator com grau 2, mais uma constante sobre o fator com grau 3, até o grau n que ele tiver. Então, nesse caso aqui, como o x menos a tinha grau 2, ele estava elevado ao quadrado, a gente fez uma constante sobre x menos a, mais uma constante sobre x menos a ao quadrado. Como o fator x menos c estava ao cubo, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma constante sobre x menos c, mais uma constante sobre x menos c ao quadrado, mais uma constante sobre x menos c ao cubo, certo? Então, vai ser uma constante sobre o termo fator linear elevado a 1, a 2, a 3, até o grau desse fator linear. Certo? Então, isso acontece quando a gente consegue decompor o denominador em fatores lineares. Mas pode ser que a gente tenha polinômios irredutíveis de grau 2. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um p de x sobre um fator irredutível de grau 2. Por exemplo, x ao quadrado mais a, que eu não consigo fatorar. Como se fosse x ao quadrado mais 1. Como é que eu vou fazer esse tipo de caso? Eu tenho um fator aqui que é irredutível de grau 2. Em vez de você colocar só uma constante no numerador, você vai colocar uma constante multiplicada por x mais outra constante sobre esse termo. Então, para cada fator irredutível de grau 2, a sua fração parcial vai ser escrita como uma constante vezes x mais uma constante, certo? O caso 4 e o último
é quando você tem fatores de grau 2 repetidos. Então, como é que você tem se você tem um P sobre X sobre X ao quadrado mais um A ao cubo? Por exemplo, você vai usar o mesmo raciocínio que você usou no caso 2, só que o que acontece? Como seus fatores têm grau 2, eles são irredutíveis de grau 2, você, em vez de colocar só uma constante no numerador, você tem que colocar uma constante vezes x mais outra constante. Então, neste caso aqui, ficaria ax mais b sobre x ao quadrado mais a, é o carinha sem expoente, quer dizer, com expoente 1, é o termo com expoente 1, mais cx mais d sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, e como ele tá ao cubo, eu tenho que ir mais um, mais x mais f sobre x ao quadrado mais a ao cubo. Então, eu escreveria isso como frações parciais dessa forma, certo? Vamos fazer um exemplo aqui de um quociente que eu tenho que escrever como frações parciais. Então, por exemplo, só decomposição, não vamos encontrar quem são os coeficientes, não. Então, por exemplo, como que ficaria a escrita disso aqui, ó? X ao cubo mais x mais 1 sobre x que multiplica x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao cubo. Assim. Já tá fatorado. Este aqui é irredutível, este aqui é irredutível. Se você tentar achar a raiz por Bhaskara, você vai ver que você não vai achar, o delta vai dar negativo. Então, seu denominador já tá fatoradinho. Como é que eu escreveria isso como fração parcial? Vamos lá. Esse x aqui tem grau 1. Então, como ele tem grau 1, há uma constante sobre ele. E ele não tá repetido. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer com esse fator. O segundo fator é x menos 1. Tem grau 1, não tá repetido, então é uma constante sobre ele. O terceiro fator é um polinômio quadrático irredutível e ele não tá repetido. Então, como é que vai ficar? Já que é um polinômio quadrático, no numerador da minha fração parcial, eu coloco uma constante vezes x mais uma outra constante sobre ele. E mais, o terceiro fator é um fator quadrático irredutível, mas está elevado ao cubo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Uma constante vezes x mais outra constante sobre este fator com expoente 1, mais fg, ou uma constante vezes x mais outra constante sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais GHI J sobre x ao quadrado mais 1 ao cubo. Não vou conseguir escrever o cubo aqui, ao cubo. Certo? Esse cubo tá pra fora, não tô conseguindo escrever, porque senão eu pego a barra lateral ali. Certo, gente? E aí, nosso objetivo é encontrar quem são A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pra gente escrever a integral deste quociente aqui como a soma de integrais mais simples. Tudo isso aqui vai ser LN. Porque aqui, ó, a gente vai ter dx sobre x. Aqui também dá para transformar dx sobre x. E é por isso que quando você tem um polinômio irredutível de grau 2 no denominador, em cima você tem que colocar o x aqui. Para que isso aqui vire uma integral de LN. Certo? Então, nós não vamos fazer esse exemplo que é muito grande. Vamos fazer exemplos menores, né? Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos calcular a integral de 1 menos x mais 2x ao quadrado menos x ao cubo sobre x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx. Então, percebam o seguinte, olha, o denominador já está fatorado, ele é fatorado em um polinômio de grau 1, em um termo de grau 1,
Esse termo aqui tem grau 2, mas é irredutível, não tem raízes reais, e está elevado ao quadrado. Então, se você olhar, ó, este polinômio aqui ao quadrado tem grau 4, porque este menor aqui dentro do parênteses tem grau 2, mas elevado ao quadrado vai ter grau 4, multiplicado por esse aqui de grau 1 vai ter grau 5. Então, o grau do denominador é 5, enquanto o grau do numerador é 3. Portanto, está correto, para a gente começar a usar as frações parciais, o grau do numerador, que é 3, é estritamente menor do que o grau do denominador, que é 5. Então, ótimo. Vamos escrever o integrando, que é 1 menos x mais 2x ao quadrado menos x ao cubo sobre x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado em frações parciais. Então, vamos lá. Esse primeiro termo aqui, x, é um polinômio de grau 1. Então, para ele, a gente vai escrever a fração a sobre x, certo? Mas, x ao quadrado mais 1 é um polinômio irredutível de grau 2. Então, para ele, a gente vai escrever bx mais c sobre x ao quadrado mais 1. Mas ele está repetido, ele está ao quadrado. Então, eu preciso de mais uma fração do tipo dx mais e, porque o polinômio é de grau 2, sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto. Meu objetivo é descobrir quem são A, B, C, D e E, certo? Então, para isso, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum. Lembrando, o mínimo múltiplo comum é sempre esse polinômio aqui de baixo. Porque o que a gente fez aqui é exatamente usar os termos desse polinômio de baixo. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado dividido por x dá x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes a, mais x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1 dá x que multiplica x ao quadrado mais 1. Então, fica x que multiplica x ao quadrado mais 1 vezes bx mais c, mais esse polinômio aqui dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado, só sobra x. Então, fica x que multiplica dx mais e. Então, vamos aplicar essa distributividade aí, todas elas, né? O primeiro a gente vai desenvolver e já multiplicar por a, beleza? Então, é o quadrado do primeiro, que é x à quarta, vezes a, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes a, então vai ficar 2a vezes x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é 1 vezes a, que dá a. Certo? Aqui vai ficar, vamos fazer esse aqui devagar. Então, vai ficar mais, vamos multiplicar por x, então vai ficar x ao cubo mais x, que multiplica bx mais c. Depois a gente termina de desenvolver isso. E ali, multiplicando x por dx mais e, vai ficar dx ao quadrado mais x. Mais x. Tudo isso sobre x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar x à quarta vezes a mais 2ax ao quadrado mais a, mais, aqui desenvolvendo isso, a gente vai ter, ó, b vezes x à quarta, vai ficar bx à quarta, mais c vezes x ao cubo, então, mais cx ao cubo, mais x vezes bx, então, mais bx ao quadrado, mais c vezes x, então, mais cx, mais dx ao quadrado, mais x. Tudo isso sobre x, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então, agora vamos juntar termos de mesmo grau para depois a gente comparar com o nosso polinômio, certo? Então, nós teremos
Quem aqui tá acompanhando os termos de grau 4? Quem tá acompanhando x à quarta, ó. A gente tem ax à quarta mais bx à quarta. Então, vai ficar a mais b vezes x à quarta. Vai ficar a mais b vezes x à quarta. X ao cubo, quem tá multiplicando x ao cubo é só o c. Então, mais 6x ao cubo. X ao quadrado, eu tenho 2a mais b mais d. Então, vai ficar mais 2a mais b mais d x ao quadrado. X, vou apagar essas setinhas aqui. X vai ser c mais e. Então, vai ficar mais c mais e vezes x. E termo independente, acho que a gente só tem o a, né? Só o a, que é termo independente aqui. Então, mais a sobre x, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o que eu quero que vocês percebam agora? A gente chegou que isso aqui é igual a isso aqui, certo? Tudo que eu fiz aqui foi igualdade. Então, vejam que os denominadores são iguais. Para que isso aconteça, eu preciso ter os denominadores iguais agora. Então, para eu ter os denominadores iguais, eu preciso que o coeficiente de x à quarta aqui seja igual ao coeficiente de x à quarta aqui, mas aqui eu não tenho x à quarta. Então, o que eu já ganho com isso? Eu já ganho com isso que o coeficiente de x à quarta aqui, nesse quociente de baixo, precisa ser igual a zero, porque eu não tenho x à quarta aqui em cima. Então, eu já sei que a mais b é igual a zero. Depois, x ao cubo. X ao cubo, só aqui embaixo eu só tenho c. E aqui o coeficiente de x ao cubo é menos 1. Então, eu já ganho também que c é menos 1. Sobre o x ao quadrado, eu tenho que 2a mais b mais d, aqui embaixo, precisa ser igual ao coeficiente de x ao quadrado aqui em cima, que é 2. Então, 2a mais b mais d é 2. Coeficiente de x, aqui embaixo é c mais e, e lá em cima é menos 1. Então, eu tenho essa igualdade também, ó, o coeficiente de x aqui é menos 1, e o termo independente, que é a, é igual ao termo independente aqui de cima, que tem que ser igual a 1. Então, a gente tem um sisteminha que a gente precisa descobrir quem são A, B, C, D e E. Então, vejam. Aqui embaixo eu já sei que A é 1. Substituindo aqui em cima, como A é A mais B é igual a 0, B é igual a menos A, né? Então, B é menos 1. O C eu também já sei que é menos 1. Já saiu aqui de cara. Como eu sei que C mais E é menos 1 aqui pela quarta equação, segue que E é igual a menos 1 menos C, mas o C é menos 1, então E vai ficar menos 1 menos menos 1, que vai dar 0. Então, daqui sai que E é igual a 0. E, por fim, a gente descobre o D por aqui. O D vai ser 2A menos B. Menos 2A menos B, que vai ser menos 2, porque A é menos 1, né? Mais 1, porque o B é menos 1. Então, vai ficar menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Então, D é menos 1. Deixa eu só conferir aqui para ver se eu não errei nada. Então, A é 1, B é menos 1, C é menos 1, D é 1 e E é 0. Eu errei o D. D é... Ops, aqui tá errado, né? Tem por isso que é bom conferir. D é 2 menos 2A menos B. Então, D é 2 menos 2A menos B. Então, vai ser 2 menos 2 vezes A, que é 2 também, menos B, menos menos 1, mais 1. Então, D vai ser 1 positivo. Certo? Então, ótimo. Então, o que a gente ganha com isso? Olha aqui como é que a gente escreveu nossa fração parcial. Nossas frações parciais. Então, é isso que a gente vai utilizar agora.
certo? Deixa eu tirar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Tirar um pouquinho o zoom, para dar pra gente ver. Então, olha, a minha integral que eu estou procurando é a integral de 1 menos x ao quadrado mais 2x menos x ao cubo sobre x que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx. E eu vi que ela vai poder ser escrita como a integral de a soma dessas três integrais, sabendo quem são A, B, C, D e E. Então, como A é 1, vai ficar a integral de 1 sobre x dx mais a integral de bx mais c, mais b é menos 1 e o c é menos 1. Então, vai ficar menos x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, mais a integral de dx mais e, só que o d é 1 e o e é 0. Então, vai ficar x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx. Então, agora a gente tem que resolver essas integrais aqui, que são integrais bem mais fáceis, né? São integrais bem mais simples de resolver. E esse é o objetivo das frações parciais. Você escrever isso como integrais mais fáceis de resolver, certo? Então, vamos lá. A primeira é fácil, é ln de x. Então, a integral de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x mais uma constante. Então, essa primeira integral tá ok. Essa segunda, ó, eu posso colocar esse menos para fora. A integral de de menos x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, eu posso escrever como menos a integral de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, certo? Só coloquei o menos para fora, coloquei o menos em evidência. E aí, ó, se eu chamo o denominador de u, o du não tá aqui em cima ainda, né? Tenho que abrir isso em duas integrais. Então, o que que eu vou ter? Vou abrir isso em menos a integral de x sobre x ao quadrado mais 1 dx, mais a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Essa aqui é fácil, né? Que é a integral da arctangente de x. E essa primeira aqui, se eu chamo x ao quadrado mais x ao quadrado mais 1 de u, o meu du é 2x dx. Então, eu tenho que fazer aparecer 2 aqui, né? O que que eu vou fazer? Vou dividir por 2 e multiplicar por 2, que eu resolvo o meu problema. Então, isso vai ficar igual a menos a integral, aquela primeira integral ali, vai ser a integral de du sobre u, mais essa integral aqui é a integral da arctangente, né? A arctangente de x, como eu já integrei essa função aqui, a minha constante aparece. Beleza? Então, isso vai ser igual a menos a integral sobre u de du sobre u é ln de módulo de u, mais a arctangente de x, mais constante. Só que precisamos voltar aquela integral ali para x, né? Como eu chamei u de x ao quadrado mais 1, vai ser menos o ln de módulo de x ao quadrado mais 1, menos a arctangente de x mais constante. Então, essa é a minha segunda integral. E agora falta a terceira, a integral de x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vai ser, vamos resolver ela, a integral de x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx. Então, de novo, se eu faço a mesma substituição que eu fiz em cima, se eu chamo u de x ao quadrado mais 1, o meu du é 2x dx.
Então, vamos fazer aparecer esse 2 aqui, que a gente não tem. Basta multiplicar e dividir por 2. 2x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, dx. Então, isso vai ser meio. Acho que ali na integral de cima eu esqueci do meio, né? Esqueci do meio aqui, gente. Meio. E aqui vai ficar meio. Então, isso vai ficar meio vezes a integral de du sobre u ao quadrado. E aí, agora esse aqui não é ln mais, né? Porque isso é meio da integral de u elevado a menos 2 du. E isso vai ficar meio, usando a regra da potência, vai ficar u a menos 1 dividido por menos 1, né? Então, isso vai dar menos meio, pode colocar o u embaixo, né? Vai ficar menos 1 sobre 2u, mais uma constante, certo? Então, precisamos juntar isso, que é a resposta da terceira integral, isso que é a resposta da segunda integral, e isso aqui, que é a resposta da primeira, para dar a resposta da nossa integral original. Então, essa integral que nós queríamos aqui, inicialmente, vai ser ln de módulo de x. As constantes eu vou juntar tudo e deixar no final, tá, gente? Então, vai ser ln de módulo de x, mais, aqui faltou o meio também, ó, esqueci do meio aqui. Então, menos meio de ln de módulo de x ao quadrado mais 1, menos arctangente de x. As constantes vou deixar tudo pro final. Aqui, precisamos voltar essa integral, né? Então, isso aqui vai ficar menos meio, como eu chamei u de x ao quadrado mais 1, vai ficar menos 1 sobre 2 que multiplica x ao quadrado mais 1, mais uma constante. Então, vou somar aqui. Menos 1 sobre 2 que multiplica x ao quadrado mais 1, mais uma constante. Esse é o resultado da nossa integral. Certo? Então, frações parciais é isso. Escreva o seu quociente como soma de frações e isso depende fortemente disso aqui. Então, não se esqueça, para cada fator linear, para cada fator de grau 1, você vai colocar uma constante em cima sobre este fator. Se por acaso este fator se repetir, você vai colocando constantes sobre o termo com grau 1, mais constantes sobre o termo com grau 2, mais até o grau do seu polinômio. Então, vai ficar, se ele tem grau 5, vai ficar a sobre o termo, mais b sobre o termo ao quadrado, mais c sobre o termo ao cubo, mais d sobre o termo à quarta, mais e sobre o termo à quinta. Sempre dessa forma. E se por acaso você tiver no denominador um termo que é irredutível de grau 2, em vez de só uma constante no numerador, você vai colocar uma constante vezes x mais b, certo? Para cada um desses termos, e caso haja termos repetidos, você usa a mesma ideia do que com os fatores lineares, certo?